que é pecado? Quando você peca, como você se comporta? Você confessa? Você relativiza? Qual é a sua postura em relação a isso? É sobre esse tema que iremos hoje estudar no nosso programa EBD Comentado Online, edição Adultos. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa da EBD Comentado Online, edição Adultos. Eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria e satisfação que eu recebo você aqui para mais um programa, para mais uma aula. Se você está chegando pela primeira vez, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nesse momento, nós vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Eu quero pedir ao Senhor que nesse momento possa me ajudar mais uma vez, Senhor, a realizar esse programa, a ministrar esta aula. Que o Senhor possa iluminar a minha mente para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na Tua palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo para que eles também possam compreender e juntos possamos colocar em prática, Senhor querido, a Tua palavra que estamos aprendendo. Que o Senhor nos dê um programa abençoado, que o Senhor tire os impedimentos, as barreiras, que seja tudo para a honra e para a glória do Teu nome. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, faça seu comentário. Divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Você quer baixar gratuitamente os PDFs aqui do canal? Então preste atenção nesse aviso. Participe do canal do Pastor Mário Luna no Telegram. Se você ainda não tem no seu celular, baixe o aplicativo do Telegram em sua loja de aplicativos e tenha acesso aos links dos PDFs gratuitos aqui do canal. O link do canal no Telegram está logo no início na descrição desse vídeo. Se você estiver na TV, leia o QR Code na tela. Aguardamos vocês lá. Abrindo o meu canal no Telegram, você vai procurar a postagem que você quer. Então você vai ter que rolar a tela até a postagem. Às vezes vão ser muitas postagens até você achar, mas com certeza está aqui. E sempre vai ter escrito assim, ó: faça download do comentário e dos slides em PDF no meu site. O link é sempre o link de cima. Você vai clicar. Uma vez que você clique aqui, você vai ser levado diretamente para o meu site. E no meu site você vai descer a página, tá? Até embaixo. Lá embaixo tem 2 botões vermelhos que não tem como errar. Faça o download do comentário em PDF no botão abaixo. Aqui está o comentário. Faça o download do slide em PDF no botão abaixo. Basta você clicar aqui. Então é muito fácil, é muito simples e a partir de agora você pode baixar os PDFs. Então tá aí para você baixar os PDFs gratuitamente, todo passo a passo, não tem como errar. E também não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, compartilhar essa aula, tá aqui embaixo, aqui, ó, o botão para você poder compartilhar na sua rede social, no status do WhatsApp, no seu stories do Instagram, no seu Facebook, tá bom? Comente o que você achou da aula e vamos em frente para a glória do nome santo do Senhor. A lição de hoje é a lição de número 8, que será ministrada no dia 26 de maio de 2024 com o tema: confessando e abandonando o pecado. Então, essa é a lição que nós vamos estudar nesse programa. Fique atento, fique aí. O Senhor tem lições importantíssimas para nos ensinar. Texto áureo: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Que é encobrir, é esconder, é deixar para lá, é deixar de lado. Mas, um contraste: o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Ou seja, nesse mês de maio, aqui no canal, mês de maio de 2024, nós estamos lendo o livro de Provérbios e dessa vez eu estou fazendo uma leitura bíblica comentada, ou seja, estou gravando vídeos de cada capítulo de Provérbios. Vai ter o capítulo 28, onde eu vou estar explicando, lendo e explicando, fazendo ali uma explicação mais resumida, mas estou fazendo. E olha só o que está escrito aí: o que encobre as transgressões nunca prosperará. Nunca! Não é às vezes prosperará, uma hora ou outra prosperará. Nunca prosperará.
E aqui não está falando, porque a pessoa pode pensar, não, mas está falando de bens. Tudo bem, no Antigo Testamento, a obediência, Deus trazia bênçãos materiais também em relação a isso. Mas não é só a questão de bênçãos materiais na visão do Antigo Testamento, mas tinha a ver com comunhão com Deus, sem contato com Deus. O pecado, ele faz divisão entre nós e o nosso Deus. Verdade prática para desfrutar um caminho de restauração e reconciliação com Deus, precisamos confessar o pecado e abandoná-lo de uma vez por todas. Ou seja, deixar de ficar praticando aquilo que a Bíblia diz que é pecado. Leitura bíblica em classe está em Salmos 51, do 1 ao 12 e 1 João 1, versículo 8 a 10. Eu quero deixar 2 vídeos de recomendação. O primeiro vídeo é o Entende Tu Que Lês, com o tema Os Frutos do Verdadeiro Arrependimento. Já que estamos falando de confessar e deixar, arrependimento é algo que precisa estar dentro dessa questão. Então tem aí o Salmo 51, aí só tá do 10 ao 12, mas vai dar bom entendimento. E já que vamos falar de arrependimento, eu quero deixar a recomendação da diferença entre arrependimento e remorso. Por quê, pastor? Porque tem pessoas até que choram quando estão diante do seu pecado. E até o pecado é descoberto. Mas não há arrependimento. E nesse vídeo você vai descobrir como é que podemos identificar a diferença entre arrependimento e remorso. Com exemplos de pessoas na Bíblia que se arrependeram e pessoas que só tiveram remorso. Então fica aí esses 2 vídeos de recomendação que eu vou deixar lá na tela final como vídeos de recomendação para vocês. Palavra-chave, confissão. O nosso comentarista da lição, nosso querido pastor Osiel Gomes, nos fornece o seguinte para entendermos o tema dessa lição. São 3 tópicos. A lição está dividida em 3 tópicos e em alguns pontos em cada tópico. No primeiro tópico, compreender o que significa confissão de pecado. No segundo tópico, mostrar o perigo do pecado não confessado. E no terceiro tópico, compreender que a confissão de pecado é um caminho para cura e restauração. Ou seja, sem confissão, não tem cura, não tem restauração. Introdução. Atualmente, muitos acreditam que não é preciso confessar o pecado por denominá-lo mera fraqueza ligada ao ambiente ou os aspectos hereditários. Então as pessoas defendem o seguinte: para que confessar pecado? Isso acontece com todo mundo. Nós somos produtos do ambiente, do meio que vivemos. Ou isso já está em nós mesmo, acontece mesmo. Nesta lição veremos que a Bíblia não ensina assim. Em sua epístola, o apóstolo João escreve que o pecado é real e por isso é um perigo para a vida do crente, pois suas consequências são trágicas. Por que a Bíblia não é apenas a palavra de Deus? Está aqui, ó. Ela é o manual do crente? É. Mas por que ela não foi escrita só assim? Não faça isso, não faça aquilo, não deixe de fazer isso, deixe de fazer aquilo, isso pode fazer, aquilo não pode fazer. Não! Ela narra histórias ensinando atitudes que são corretas à luz da palavra e atitudes que são erradas. Para que isso está registrado? Para nos mostrar erros e acertos dos personagens bíblicos e para que nós tenhamos uma ideia da consequência, porque se fosse só um manual, não faça isso, não faça aquilo, não teríamos ideia da consequência. Mas nós temos uma ideia da consequência. Nós temos conhecimento do que acontece quando as pessoas seguem por um caminho assim. Então, isso é muito importante. A orientação bíblica é de que, caso ocorra um pecado, ele deve ser confessado, abandonado como evidência do arrependimento para que o crente arrependido possa receber o perdão de Deus. Se o pecado não é confessado e ele não é abandonado, não tem arrependimento. É necessário haver confissão e abandono, porque é isso que vai demonstrar o arrependimento. Nós temos aí 1 João capítulo 2, versículo 9, e temos também Salmo 32, 5. 1. A confissão de pecado. Nesse tópico nós vamos tratar dos seguintes pontos. Primeiro, definição. Vamos definir o que é confissão. Segundo, a confissão bíblica de pecado. E terceiro, o símbolo da confissão de pecado. Então nós temos 3 pontos para tratar nesse tópico. Definição da palavra pecado. Aí eu abri aqui, porque está tratando da confissão, vai definir o que é confissão.
mas eu também abri mostrando o que é pecado. Existem muitas palavras no Antigo Testamento e no Novo Testamento que apontam para o pecado. Porém, a palavra mais usual para pecado no grego é amartia, ou hamartia, que denota tudo aquilo que não se conforma à lei divina, que não se alinha com ela. É errar o alvo. Inclusive, esse errar o alvo aqui é interessante porque na revista tem uma parte aqui, como sugestão e método, para sugerir colocar uma cesta. Nessa lição, professores têm esse subsídio aí. Colocar uma cesta, fazer uma bolinha de papel, deixar a uma distância considerável e pedir para as pessoas jogarem. E aí vai ter gente que vai jogar a bolinha de papel e vai errar. Então, só para dar a ideia do que é errar o alvo. Houve uma tentativa, mas houve um erro do alvo, tá? Foi exatamente o que Adão e Eva praticaram ao desobedecerem a Deus. Romanos capítulo 5, 1 João capítulo 3, versículo 4, parte A, e 1 João capítulo 5, versículo 17, parte B. Nós podemos ler algumas dessas referências aqui, tá? Vamos ler aí Romanos capítulo 5, versículo 20. Romanos capítulo 5, versículo 20, diz o seguinte. Romanos 5, versículo 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Romanos 5, 20, tá? Pecado abundou, tá aí. Vamos agora colocar também primeira epístola de João, capítulo de número 3, versículo de número 4, diz o seguinte. Vamos lá, 3, 4 de 1 João. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E agora vamos para o versículo 5, capítulo 5. Deixa eu ver se é 5 mesmo. É 5:17. Parte B. Só o final. Diz o seguinte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, e esse não pecar é não viver na prática, tá? É por isso que é importante você conferir. Isso aqui é muito importante eu falar. Versões. Ah, pastor, mas eu não tenho dinheiro para comprar várias Bíblias. Então, instala no seu celular. Ou, se você tem computador, baixa essa Bíblia aqui. E aí você vai falar assim, mas como é que eu vou baixar essa Bíblia? Na descrição desse vídeo, tem um link que você vai para um vídeo ensinando como baixar. E na descrição desse outro vídeo que você vai estar assistindo, tem lá o link para baixar a Bíblia. E aí você vai seguir todo o passo a passo que o vídeo ensina. Mas tem também na descrição desse vídeo aqui um link para baixar um aplicativo que você pode instalar várias versões da Bíblia. E aí você vai poder conferir. E aí se você vir em alguma dessas versões, por exemplo, eu tenho aqui a NVI. Vamos ver aqui que o versículo 18 diz. Sabendo que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Ou seja, prática. Mas vamos ver outra. King James. Ora, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não é escravo do pecado. Olha como é que você vai abrindo sua compreensão. Vamos ver na NVT, nova versão transformadora, que é uma versão que eu uso muito aqui. Sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado. Então não peca no sentido de nunca mais pecar, não, porque nós ainda temos a natureza pecaminosa, mas nós não vivemos mais na prática do pecado. Então isso aqui é importante nós entendermos. Na Almeida Revista Atualizada, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Pronto. Então é importante. E eu, inclusive, trato disso aqui, ó, nesse vídeo, nesse curso online, como facilitar meu estudo da Bíblia. Um valor acessível para você, abre mão de 2 lanches, aí você já faz esse investimento, e eu vou tratar de tudo isso para você poder compreender as etapas do estudo bíblico, os métodos para você poder desenvolver um estudo bíblico. Link na descrição, adquira, vai ser bom para o seu crescimento em nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós entendemos aqui. Aí o versículo continua. Antes, tá? Não peca, mas o que de Deus é gerado conserva a si mesmo e o maligno não lhe toca. Ou seja, o maligno não tem poder de lhe controlar para você viver no pecado, porque você não é mais escravo do pecado. Então nós temos aí essas referências. 1. Definição. Talvez você pergunte assim, pastor, você vai explicando cada ponto? Sim, você está na EBD Comentado Online. A lição é explicada de ponta a ponta. Pode ser considerado uma pré-aula porque é dada antes do dia. Até porque vocês viram ali
que essa lição é para ser ministrada no dia 26 de maio e ela está sendo gravada e vai ao ar no dia 2 de maio. 24 dias antes. Deus seja louvado por isso. 24 dias antes. Gravada aqui no canal para você. Então, ela é uma aula completa que pode ser assistida por quem não vai poder ir na escola dominical. É um subsídio para professores. Enfim, tá aí. Definição. O verbo confessar da palavra hebraica yaidar, né? Yadar, aparece como jogar, atirar, lançar, tá? E aí nós temos lá a questão do errar o alvo, né? 1 Reis 8:33. Uma palavra que vem da raiz verbal de hadad, que significa estender a mão. Essa palavra está presente 900 vezes no Antigo Testamento, aparecendo com o sentido de tomar conhecimento, saber, reconhecer. Então, uma pessoa precisa reconhecer quando ela erra. Ela precisa reconhecer que fez alguma coisa que não deveria. E como é que essa pessoa vai conseguir reconhecer? Através da palavra de Deus. Meditando na palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, tendo conhecimento da palavra de Deus. É assim que ela vai reconhecer que está errando. Certo? A palavra aparece no Antigo Testamento no contexto de confissão de pecado. Está em Salmo 32:5. Nós mais na frente vamos falar desse versículo, então não vou ler ele aqui. A confissão de pecados pela ótica do Antigo Testamento estava atrelada ao arrependimento, evidenciada por um pesar e temor, desejando uma vida restaurada e novas atitudes. Então, a confissão ela estava ligada ao arrependimento. Não adianta alguém dizer, pequei, virou as costas e continua fazendo. Isso não é arrependimento e nem foi confissão. Porque foi uma confissão de boca para fora. Isso era feito com humildade e reconhecimento dos pecados. Para dar uma compreensão para vocês, nesse vídeo aqui a diferença entre arrependimento e remorso, nós chamamos isso, às vezes, tem uma linguagem que nós damos quando antecipamos alguma coisa antes de ser assistido por vocês, que é um spoiler. O que é um spoiler? É uma antecipação, tá? Eu quero dar esse spoiler para vocês, antes de assistir o vídeo, que o arrependimento está ligado ao que fizemos contra Deus. Agora, o remorso está ligado ao que vai acontecer conosco. Então, nós não estamos preocupados em ter ofendido a Deus. Estamos preocupados no que vamos ter que passar por causa do que fizemos. Então, o remorso é egocêntrico. Pensando em mim. Ah, eu fiz, me pegaram, me descobriram. Agora o que vai acontecer? Aí eu choro. Eu posso chorar. Pastor, mas como é que a gente vai conseguir diferenciar isso? Porque só Deus olha a intenção do coração. O tempo. O tempo vai mostrar se houve arrependimento ou se houve remorso. Porque a pessoa que se arrependeu, ela não volta mais a praticar aquilo. Ela não tem aquilo como um estilo de vida. Mas a pessoa que tem remorso, daqui a pouco ela tá voltando a fazer tudo aquilo de novo. Deu para entender? Então, a confissão está ligada ao arrependimento. E a pessoa deseja, nesse caso, ela busca isso com humildade e reconhecimento dos pecados. No Novo Testamento, o verbo grego para confessar é homologel. Homologel, tá? Que significa concordar com, consentir, conceder. Essa palavra é composta da raiz homo, né? Junto de pessoas reunidas, e de logos, né? Porque a raiz é homo, que quer dizer junto de pessoas reunidas, e de logos, o ato de falar. A palavra homologel ocorre 25 vezes no Novo Testamento. Está em Mateus 7:23, Romanos 10:9 e 10, Tiago 5:16. Deixa eu colocar aqui, pelo menos aí Mateus, abrindo a tela, Mateus, capítulo de número 7, Mateus 7:23, diz o seguinte: então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai de mim vós que praticais a iniquidade. Certo? Temos aqui também Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 9 e 10.
Romanos 10, versículos 9 e 10. Diz o seguinte: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor, a palavra aqui, tá? Ao Senhor Jesus, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca faz confissão para a salvação. Então nós temos aqui a palavra, essa palavra aparecendo nesse texto bíblico. Há um verbo grego importante para confessar. Ekissomologel, tá? Ekissomologel, Mateus 3:6, que significa professar, reconhecer aberta e alegremente, para a honra de alguém, prometer publicamente que fará algo, comprometer-se com. Logo podemos dizer que confessar é uma maneira de declarar o que se crê ou sabe. Então, o que é uma confissão? É declarar o que se crê ou sabe. 2. A confissão bíblica de pecado. Você vai vendo que ele vai desenvolvendo a temática da confissão de pecado. Primeiro ele definiu, agora ele vai falar da confissão bíblica de pecado. O ensino bíblico geral da confissão de pecado traz a ideia de reconhecê-lo, porque ele mostrou as palavras que significam, que apontam para a confissão. Agora ele vai mostrar isso de uma forma explicando, dentro do contexto bíblico, a confissão. O ensino bíblico geral da confissão de pecado traz a ideia de reconhecer e fazer a sua confissão, pois o perdão depende desse ato. Se uma pessoa não confessa, não tem perdão. Ela tem que reconhecer que ela pecou, que ela errou. Então ela precisa confessar. É claro que existem confissões que são diretamente para o próprio Deus e existem confissões que têm a ver com a ofensa. O pecado sempre é contra Deus. Sempre. Tá? Agora, a ofensa no sentido ofendeu alguém, trouxe algum prejuízo para alguém, é por isso que nós temos que pedir perdão. Deu para você entender? Pecado é contra Deus. Eu não posso dizer que eu pequei contra o ser humano no sentido de ofendi a santidade dele, porque se você for ver a descrição, tá, de pecado, tem a ver com uma ofensa diante de Deus, contra a pessoa de Deus, a santidade de Deus. E aí eu não posso dizer isso em relação ao ser humano. É claro que nós usamos o termo, e às vezes você pode encontrar alguma vez falando de uma forma só para podermos compreender, pecou contra alguém, mas pecar no sentido de ofender, aí é sinônimo de ofensa, de trazer algum tipo de prejuízo, de causar algum tipo de mal, ou alguns tipos de males. É nesse sentido. Agora, pecado é só contra Deus. Agora, a confissão nós confessamos para Deus, mas se nós ofendemos alguém, se nós traímos alguém, tá? Porque aí, por exemplo, no âmbito do casamento, por exemplo, se traímos alguém, aí é necessário fazer a confissão. Deu para entender? Nós vamos tratar disso lá na frente. Então não vou me apegar a isso aqui agora, não. Essa confissão pode ser no momento da conversão ou depois dela, quando pecados cometidos podem ser contra Deus e contra um irmão. E quando ele diz de pecados cometidos, ele está falando de uma ofensa. Vamos lá, vamos ver esse texto aqui? Vamos ver esse texto aqui? O que nós podemos ler aqui em Mateus? Capítulo 5. Mateus 5, versículo 21 e 22. Vamos lá. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. 22. Eu, porém, vos digo que qualquer sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Qualquer que chamar o seu irmão de raca será réu de sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Veja que tudo isso aqui descreve ofensas. Coisas, atitudes que nós temos que ofende a pessoa, que machuca a pessoa, que denigre a pessoa. Então, a palavra pecado, é claro que foi usado aqui na lição, mas é no sentido da ofensa. Agora, a questão de pecado é contra a própria pessoa de Deus, porque ofende a santidade de Deus. Senão, assim, nós achamos que a questão de pecar vai ser contra as pessoas, e é por isso que tem pessoas que acham
que precisam fazer confissão para pessoas e esquece da pessoa de Deus, porque todo pecado é contra Deus, sempre contra Deus. Mas a ofensa daquele pecado atinge vidas. Então é isso que nós precisamos entender. O pecado em si é contra Deus. Agora, a ofensa que aquele pecado ela causou pode também afetar pessoas. Só para você poder ter essa ideia. Tá? Importante ressaltar, porém, que segundo o ensino bíblico, era tão somente depois da confissão de pecados que se poderia viver verdadeiramente uma vida de oração e comunhão com Deus. Vamos ver isso? Neemias, Antigo Testamento. Neemias, inclusive, faz uma confissão ali, uma oração intercessória. E Neemias nos dá um exemplo de algo muito interessante. Neemias, ele vai orar. E ele não tinha feito, ele não estava no meio dessa geração do passado que havia feito o que fez. Mas Neemias, como fazendo parte do povo, ele se inclui dentro desta oração. Daniel também faz isso. O fariseu e o publicano de Lucas 18, o fariseu diz, eu não sou como os demais homens. Neemias não ora assim. Daniel não ora assim. E é importante que nem eu nem você ore assim. Ah, Senhor, tu me conhece, eu tenho sido fiel, eu sou isso, eu sou aquilo. Quer dizer, você está se elogiando na oração. Isso nem oração pode ser, nem pode ser descrevido como uma oração, descrita como oração isso. Porque não tem, oração não é isso, tá? Então vamos lá, versículo de número 6. Neemias 1,6. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Porque ele entende que ele faz parte desse povo. Então ele se inclui nessa oração. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Então aqui tem uma confissão. Isso é uma confissão. Não é uma justificação. Não, eu pequei, né? Mas você sabe. Por exemplo, uma confissão verdadeira não vem junto com justificação. Tem pessoas que vão pedir perdão para Deus ou para as pessoas e diz, Deus, tu sabe, eu fiz isso, mas também foi por causa disso e disso. Não, não justifique. Não se justifica pecado. Não se justifica o que foi feito na hora de pedir perdão para alguém. Senão isso não é pedido de perdão. Esquece. Deleta essa parte. Ó, eu pequei contra você. Eu te ofendi para Deus. Senhor, eu pequei contra ti. Agora pro ser humano, eu te ofendi. Eu errei. Eu te machuquei. Eu traí sua confiança. Me perdoa. Não, eu traí tua confiança, mas você sabe, né? Você também. Não, isso não é pedido de perdão. Esquece isso. Não é assim que se faz. Entenda isso. Isso aqui é importante eu falar para você. Salmos 66, versículo 18. É claro que como nós somos humanos, nós temos essa tendência de querer se justificar. Mas precisamos nos policiar, vigiar para não fazer isso. Versículo 18. Se eu atender à iniquidade, no meu coração o Senhor não me ouvirá. Então ele sabe que se ele viver uma vida no pecado, Deus não tem comunhão com ele se ele viver desse jeito. Certo? 3. O símbolo da confissão de pecado. Então nós vimos a definição, nós vimos a confissão bíblica de pecado, como é que ela deve ser feita, e agora nós vamos ver o símbolo da confissão de pecado. Vamos lá. No ato da confissão de pecados, a pessoa reconhece de maneira autônoma, própria, os pecados cometidos e que por isso se encontra indigna de estar na presença de Deus. Então ela reconhece, eu pequei. Ela reconhece a sua natureza pecaminosa diante do Altíssimo. Nós temos a natureza pecaminosa. Nós não somos mais escravos do pecado, mas ainda temos em nossa natureza o pecado. Por isso é chamado de natureza pecaminosa. Porém, nós não temos mais que viver segundo essa natureza. Por quê, pastor? Porque nós recebemos uma nova natureza em Cristo. Versículos de número 10 a 12 de Romanos. Vamos lá, versículo 10 a 12. Olha o que diz. Tá aqui, ó, começa aqui, ó. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis.
Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. E aí talvez você diga assim, mas pastor, para aí. Esse texto tem alguma coisa estranha. Porque assim, ele diz que não há ninguém que faça o bem. Tem pessoas aí que nem servem a Deus. Ajuda o próximo. Não é disso que Deus está falando. Deus está falando de uma justiça própria. De uma justiça meritória. Ou seja, ele está fazendo e ele está ali, ele recebe, ele tem méritos por aquilo. Não existe. Por quê? Porque todos nós, diante do tribunal de Deus, estávamos culpados e condenados. Não há ninguém que, por iniciativa própria, pode produzir algo justo sem precisar da graça de Deus. É isso que o texto está dizendo. É impossível. Adão e Eva, quando não tinham pecado na sua natureza, aí sim, eles tinham méritos pelo que estavam realizando, no sentido méritos assim, eles tinham uma justiça que não estava contaminada. Deus os fez assim. Eles dependiam de Deus, é óbvio. Isso é claro. Mas eles tinham obras ali que não eram julgadas no sentido de não ter nenhum mérito. Por quê? Porque não havia pecado. Eles não tinham pecado. Mas no momento que a natureza pecaminosa, no momento que houve o pecado, entrou a natureza pecaminosa. O pecado passou a fazer parte da nossa natureza, que a Bíblia chama de natureza pecaminosa, ou de carne, muitas vezes. Aí alguém diz assim, não, mas eu faço. Mas é culpado e condenado. E se não é mais culpado e condenado, é perdoado, filho de Deus. Porém, tudo isso por causa da graça de Deus, favor imerecido. Então nós temos que reconhecer isso. Então, em arrependimento sincero e em confissão, busca o que lhe é garantido por meio da palavra de Deus, o perdão. O perdão é garantido por meio da palavra de Deus. Mas esse perdão não é porque alguém tem direito de ser perdoado, porque tem mérito de ser perdoado, porque tem crédito no céu para ser perdoado, porque tem justiça própria. Não, não tem justiça própria. Ou seja, dependeu da justiça de Jesus. É isso que eu quis dizer em relação a Adão e Eva. Adão e Eva, naquele momento, sem pecado, não dependia da justiça, por exemplo, de Cristo, naquele momento. Para você não enrolar tua cabeça. Não precisava, porque eles não tinham pecado. Mas nós não temos justiça própria. Foi imputada a justiça de Cristo sobre a minha vida. Foi imputada a justiça de Cristo sobre a sua vida. Então como é que nós podemos nos gloriar? Como é que podemos nos exaltar? De maneira nenhuma. Só estamos onde estamos por causa de Jesus. É por isso que isso nos dá uma base para olhar todos iguais. Porque tem muito disso. Pode até ser que você passe mais tempo orando. Pode até ser que você passe mais dias jejuando. Pode ser até que você passe mais tempo se dedicando às coisas de Deus, trabalhando no reino de Deus. É aquela pessoa que adora estar envolvida com a obra, se dedica integralmente para a obra, está sempre dedicada à obra. Tudo bem, não há nenhum problema. Mas você não tem mérito por isso, sabia disso? Diante de Deus, você não tem mérito. Você pode até achar que você é melhor do que A, do que B, do que C. Eu até posso achar que eu sou melhor do que A, do que B, do que C. Eu até posso, não no sentido de devo. Eu posso no sentido de ser uma possibilidade. Mas quando eu olho para Deus, eu reconheço o seguinte, eu só tô aqui porque o Senhor me colocou. Esse canal aqui só existe porque o Senhor me colocou. Se ele disser, não quero mais você aí, o canal vai encerrar. Ou vai continuar, mas eu não vou estar mais aqui fazendo o que eu tô fazendo. Os vídeos vão continuar. Uma hora ou outra alguém vai vir assistir. Porque a palavra de Deus, ela está sempre ali. Ela é viva e eficaz. Ela não perde validade. Então, mas eu não vou estar mais aqui. Então nós não temos mérito. Entenda isso. Não temos mérito. E aí Deus nos perdoa porque Ele quer nos perdoar. E aí às vezes a gente quer que as pessoas mereçam nosso perdão. Nós não merecemos o perdão de Deus. Como é que você quer que a pessoa mereça o seu perdão se você não merece o perdão de Deus? Porque para eu merecer o perdão de Deus eu tinha que ter justiça própria. E eu não tenho. A justiça, as obras de justiça que eu pratico é por causa do que Jesus Cristo imputou sobre a minha vida. Quando Deus olha para mim, Ele vê o sangue de Jesus que foi derramado na cruz. E aí eu posso praticar obras de justiça, mas elas dependeram do que Jesus fez primeiro. Porque as minhas obras sem a obra de Cristo é trapo de imundícia. É por isso que o não cristão faz, ou o que eu fazia antes de Cristo,
Era trapos de imundícia, a nível de ser justo diante de Deus. Você está entendendo agora? Nós podemos até ser considerados justos diante dos homens, mas isso não quer dizer nada se não tiver a justiça de Cristo imputada sobre nós. Então as pessoas que não servem a Deus até ajudam, até fazem coisas que no âmbito humano parecem boas. Mas isso não justifica eles diante do tribunal de Deus. Eles continuam culpados e condenados, porque a salvação não é por obra. A salvação é através da graça e recebida por meio da fé. Não é por obra. Então não adianta. Pastor, mas se alguém aceita Jesus, ele não tem que ter boas obras? Tem. Mas isso não é para ser salvo, é porque é salvo. Primeiro Deus troca a posição de culpado e condenado para salvo. Perdoado, pecador perdoado. Agora vai fazer a obra de um pecador perdoado. Vai lá. Quando Deus criou Adão e Eva, criou para um propósito. É assim que funciona. Para o adorar, para o servir. Assim quem experimenta o ato sincero e humilde da confissão de pecado, alcança a misericórdia de Deus. Provérbio 28:13. Aquele que encobre as transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa, alcançará a misericórdia. O que isso quer dizer? Ele alcançou o perdão de Deus. Deus o perdoou, mas primeiro ele tem que reconhecer: eu pequei. E junto dessa confissão ele precisa saber: não posso mais praticar essas coisas. Então a alma é consolada e a vida espiritual ela é restaurada. Como é que Deus vai restaurar uma coisa se não houve o processo do jeito que ele estabeleceu? Ah, eu confessei, mas não abandonou. Não tem restauração. Confessou só de boca. Porque Deus olha a intenção do coração. Na hora, pode enganar as pessoas. Pode enganar o marido, a esposa, o filho, o pai, a mãe, o pastor, os obreiros, os irmãos da igreja, mas não engana ao Senhor. Nós vamos ter que prestar conta, não é para o pastor, não é para os obreiros, não é para a esposa, não é para o marido, não é para os filhos, não é para o pai, não é para os irmãos da igreja, é para Deus. Vamos aprender a nos preocupar com Deus. Fale isso na sala de aula. Irmãos, vamos parar de olhar só o que está à nossa volta. O nosso testemunho, a nossa conduta é importante para que as pessoas não venham ficar escandalizadas e rejeitem o evangelho por causa da nossa má conduta. Isso é claro. Mas a prestação de contas não será com ninguém na terra, será com Deus, Criador do céu e da terra. Então não adianta esconder dos homens. Não tem como esconder de Deus. Sinopse do tópico 1. O ensino bíblico da confissão de pecado traz a ideia de reconhecê-lo e fazê-lo a sua confissão. 2. O perigo do pecado não confessado. Agora nós vamos falar, definimos pecado, a confissão, também o pecado, a palavra pecado. Mostramos sobre a confissão bíblica, como ela era feita. Mostramos o símbolo da confissão, mostra ali o arrependimento, reconhecer que erramos. E agora vamos falar sobre o perigo do pecado não confessado. E nesse tópico nós vamos tratar de 3 pontos, mais uma vez. Os males dos pecados não confessados, a consequência do pecado de Adão e Eva, aí vai botar exemplo, e as consequências do pecado de Davi. Em prosseguimento aos males dos pecados não confessados, vão gerando cada vez mais outros males, como diz o salmista, no Salmo 42:7. Um abismo chama outro abismo. E por que isso acontece, pastor? Por causa que nós começamos a ficar tolerantes com aquilo. Então, nós reconhecemos o seguinte: eu sou fraco. Ou então você começa a justificar isso na sua própria mente. Não, eu tenho necessidade, eu não aguento ficar fazendo sem fazer isso. E aí você começa a justificar o seu próprio pecado. E aí isso vai só aumentando. Vai só aumentando. E ele aumenta de várias maneiras. Ele aumenta na intensidade e na frequência. Você mais vezes pratica aquilo. E quanto mais você vai praticando, aquilo vai ficando mais intenso na sua vida. Isso é terrível. É isso que quer dizer um abismo chama outro abismo. E daqui a pouco você está praticando outras coisas também. Que uma coisa chama a outra. Onde o pecado entra, vem com ele a mentira.
E aí, olha aí. Dependendo do que é cometido, vem junto a mentira. Certo? E aí vem a desconfiança. Porque uma pessoa que mente, a outra pessoa ou as pessoas que estão à sua volta não confiam mais nela. E aí ela começa a se justificar e ela começa a se achar ali desprezada, mas ela passou a viver na mentira. E várias vezes é pega na mentira. Como é que alguém vai confiar em alguém que vive na mentira? Então tem que haver realmente... E para a confiança voltar, precisa de um tempo. Deixa eu abrir aqui a tela e falar uma coisa. Não confundam perdão com confiança. São coisas totalmente diferentes. Uma pessoa pode perdoar a outra e não mais confiar nela no sentido de contar as coisas para ela. Por quê? Porque ela se viu exposta. E isso não tem nada a ver com não perdoar. Outra coisa, a confiança não é uma coisa que volta automaticamente, leva tempo. E a pessoa que ofendeu a outra, trouxe algum tipo de prejuízo para outra, ela vai ter que ter uma conduta para que essa pessoa, aos poucos, possa ver através do procedimento dela que realmente houve arrependimento. E aí a confiança volta. Ninguém tem direito de não perdoar o outro. Todos têm que perdoar, baseado no perdão de Deus. Ai, não merece. Tem que perdoar. É bíblico, é mandamento. Não tem negociação pro perdão. Mas a confiança, ela pode não voltar mais do jeito que ela era. Pode ser dado uma porção de confiança, mas não é igual. Agora, tem um local onde a confiança, se não voltar totalmente, não vai mais funcionar. Pastor, qual é o local? Casamento. Quando há uma transgressão no casamento, quando há um pecado, que alguém peca contra Deus e ofende o seu cônjuge, se o cônjuge ofendido, ele tem que perdoar, sim, perdão, ele tem que perdoar, porém, para a confiança dele voltar, o outro tem que dar motivo para isso. Ou seja, ele tem que mudar a forma. Às vezes tem que dar satisfação onde está, que horas que está saindo, o que tá vendo no telefone. Se o outro pedir para pegar, não tem jeito, aí acabou. A pessoa criou aquilo, aquilo é uma consequência pelo que ela fez. Ela vai ter que lidar com aquilo. E aí, aos poucos, a confiança vai voltando. Se não houver esse ambiente para ser conquistada novamente a confiança, esse casamento pode estar fadado ao fracasso e não conseguir ir à frente. Então, no âmbito do casamento, para ver a restauração total, tem que ter confiança. Agora, no âmbito das amizades, do dia a dia, tá? Pode acontecer que a outra pessoa passe a não confiar. E isso não é... Porque tem gente que acha assim, ela não perdoou, que ela não conta mais as coisas pra mim. Ela não confia mais em você, e acabou. Isso é um direito que assiste a ela. Ninguém tá pecando por causa disso. Por não confiar, já que houve um motivo viável pra isso, isso não é errado, isso não é pecado. É claro que bom seria que não fosse assim, mas a outra pessoa também não... Como é que você vai se expor? No casamento, a pessoa dá um voto de confiança e a outra tem que demonstrar isso. Esse voto de confiança é no sentido de um início, uma pontinha. E isso pode ir amadurecendo até voltar ao normal. Agora, numa amizade, como é que a pessoa vai pegar, já que ela passou pelo que ela passou? Aí eu vou contar só pra testar, pra ver. Não tem como, ela não quer se expor mais. Então pode ser que não volte mais. Pastor, isso é interessante. Se eu tenho algum lugar aqui no canal que fale sobre isso, eu tenho aqui na descrição do vídeo um e-book, um PDF meu. Você adquire, tá? Por um valor, o perdão entre casais. Não serve só para casais. O perdão não fala só de casais. Mostra todo o processo. E eu falo sobre isso nesse e-book. Adquire o e-book, tá aqui na descrição do vídeo. Já que nós estamos falando de perdão, de confissão, eu tô falando sobre o e-book, tá? O perdão entre casais. É uma coisa que, se você adquirir, vai valer muito a pena para você. Onde o pecado entra, vem com ele a mentira, a desconfiança, a trapaça, afetando não apenas quem peca, mas também envolvendo outras pessoas. Acabei de mostrar isso. 1. Os males dos pecados não confessados. Quando lemos e analisamos Provérbios 28:13, percebemos que a confissão de pecado não se trata apenas de um ensino judaico, mas também cristão. A Epístola de João corrobora com a necessidade de se confessar o pecado, deixá-lo e alcançar o perdão. Então não adianta falar, não, isso é coisa do Antigo Testamento.
O que encobre as transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. O Novo Testamento trata disso também. 1 João 1,9. Se realmente não desejamos ser dominados por esses males do pecado não confessados, é preciso arrepender-se de verdade, confessá-los e abandoná-los de uma vez, conforme ensinado por João, pois o Senhor é fiel para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Em contrapartida, quem ignora a confissão de pecado, ocultando, vive uma vida de aparência e de morte espiritual. Igreja de Sardes. Você já leu Apocalipse capítulo 3, versículo 1 e 2? Eu citei isso na aula passada. Tem nome que vive, mas está morto. É a verdade. Pastor, mas como isso é possível? A pessoa está indo... Vocês têm que entender uma coisa. Uma pessoa que teve contato com o evangelho e passou a caminhar na obra de Deus, ele acaba desenvolvendo isso como um hábito também. Nós podemos fazer muitas coisas na obra de Deus no automático. Você sabia disso? Orar por orar, jejuar por jejuar, ir ao templo por ir ao templo, no automático. Mas não ter realmente isso vir de dentro, não ter prazer naquilo que está fazendo, se tornou um hábito automático, como outros hábitos que nós temos no nosso dia a dia. E aí a pessoa, por causa de ter adquirido isso como um hábito e pensar que o simples fato de fazer já tem a ver com agradar a Deus, esquece que o caminho que ele está seguindo agora é um caminho errado. Ou seja, está pecando, mas continua. Ele precisa continuar caminhando, mas ele precisa se arrepender. Então ele continua caminhando, ele continua dirigindo o culto, ele continua pregando, ele continua profetizando, ele continua fazendo um monte de coisas no automático. Mas está morrendo espiritualmente. Igreja de Sardes. Semelhante ao que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, viveram ao tentar ocultar seus pecados diante de Deus. Aparência e morte espiritual. Gênesis 3:8. Bem como o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, que procurou ocultar do Senhor os teus pecados, segundo Samuel 11, capítulo 11 e capítulo 12. Davi sabia quem era Deus e quem é Deus. Mas ele ocultou. Por quê? Porque o pecado nos cega. E nós perdemos até a sensibilidade. Quando você peca e continua alimentando isso, você perde o temor de Deus. E é isso que está acontecendo nos nossos dias. As pessoas não têm mais temor de Deus. Preste atenção no que eu vou falar aqui agora. E se você, professor, for reproduzir isso na sala, tenha muito cuidado como você vai falar da maneira que eu estou falando aqui. Eu sou de um tempo, e tem gente que tem muito mais tempo no Evangelho. Tem gente que tem muito mais tempo no Evangelho. Mas é mais ou menos aí uns 35 anos. Eu sou de um tempo que quando eu aceitei Jesus e comecei a ter contato com o ensinamento da palavra, ouvir as pessoas falando, eu sou de um tempo que quando as pessoas queriam praticar coisas que não tinham a ver com o evangelho, sabe o que elas faziam? Elas saíam da igreja. Isso não é pra mim. Não dá. Eu quero desfrutar do mundo. E elas iam embora. Saíam. Porque até de certa forma, entenda o que eu estou falando. Elas tinham receio de ficar na presença de Deus te dizendo ser o que não eram. Então elas preferiam sair abertamente. Deus já sabe quem elas são e os homens também vão saber. Iam pro mundo. Hoje não é assim. E eu não estou dizendo que elas faziam certo. Mas eu estou mostrando que elas tinham um certo receio de se esconder dentro daquilo que de fato elas não eram. Hoje não é mais assim. O temor foi embora. No sentido de dizer assim, tá pregando e tá pecando. Tá profetizando e pecando. Tá fazendo a obra e pecando. Tá liderando e pecando. Perdeu o temor total. Tem coisas que o não cristão, a gente não vai chamar isso de temor, mas tem coisas que o não cristão, ele tem receio de fazer. E o cristão faz. Mesmo servindo a Deus. Mesmo tendo a palavra de Deus como sua regra de fé e conduta. Então o pecado é uma coisa terrível. Ele nos cega. E nós nos entregamos de tal maneira e estamos ali, sabe? Sabe uma palavra? Cauterização. Quando vai se fazer determinado procedimento, às vezes é preciso cauterizar o local.
Então, pode ser que aquilo se torne uma parte que não sinta mais. Os terminais. A lepra, hanseníase, hoje, ela faz isso. Você não sente o local. Então uma pessoa pode até estar em contato com fogo se ela não estiver vendo e ela não sentir que a mão dela está queimando, porque ela perde. As terminações nervosas não funcionam mais. Isso é que o pecado faz com a gente. Isso não é brincadeira não, irmãos. E tem gente que olha e fala, como é que ele pôde fazer isso? Perdeu toda a sensibilidade. Totalmente. Davi. 2. As consequências do pecado de Adão e Eva. Nós vamos voltar em Davi daqui a pouco, tá? A realidade bíblica do pecado pode ser vista no primeiro casal, Adão e Eva, quando pecou e por isso recebeu sentenças devidas. Gênesis 3, 14 a 19. Deus não inocenta o culpado. Ele não vai inocentar quem errou. Vai haver as consequências. Além disso, nossos primeiros pais perderam o direito de viver num ambiente mais perfeito e belo que Deus criou. Gênesis 3, 24. Eles foram colocados para fora do jardim do Éden. Foram colocados para fora. Aquele ambiente significava uma comunhão perfeita, sem nenhum impedimento. Quando teve o pecado passou a tirar, separar. Mas Deus usa... Aí, antes, Deus os visitava na viração do dia, eles tinham comunhão perfeita com Deus, só que quando eles pecam, eles são tirados da presença de Deus. Então, antes, não havia nada que desfavorecia eles de Deus ir lá conversar, viração do dia, uma harmonia perfeita. Só que agora, depois que pecou, tudo os impede de ter relacionamento com Deus. Aí entra a graça de Deus. Deus vem sem eles merecerem. Antes, não havia nada que impedisse Deus de vir. Deus lidava com eles, eles não tinham nenhum pecado, não tinham a culpa do pecado, então era um relacionamento onde eles não se sentiam culpados. Era uma coisa maravilhosa. Mas no momento que pecaram, agora eles não merecem mais. Antes não tinha esse não merecem mais, mas agora tem. E aí? É claro que se nós olharmos mesmo sem pecar, tudo que Deus fez foi porque ele quis. O homem não poderia exigir nada de Deus mesmo sem pecado, dizendo, tu tem que fazer, não tem que fazer. Só que o homem não tinha culpa. Então Deus não olhava para o homem como um culpado, condenado, um pecador. O homem não era pecador. É isso que eu quero mostrar aqui. Não estou aqui em momento nenhum ensinando que o homem tinha méritos, muito pelo contrário. Mas porque Deus faz tudo pelo seu querer, pela sua vontade. Mas o que eu quero demonstrar é que o homem não carregava sobre si a culpa. Não tinha culpa, nenhuma culpa. Mas agora ele tinha. Mas Deus revela, Deus se manifesta. É Deus quem se revela. Por isso, na vida de Adão e Eva, há consequências trágicas do pecado, tais como alteração da condição física de ambos. E aí, por causa do pecado original, tem o envelhecimento, tem as doenças. Nós temos que entender isso. Tá? As doenças são causa primária, tá? Inicialmente, por causa do pecado original. Agora, é claro, tem pessoas que não cuidam do seu corpo, então elas acabam ficando doentes por uma consequência de atos. Aí já é uma questão do ato daquela pessoa. Aí é diferente. Há algumas questões que podem estar relacionadas a algum tipo de pecado, mas isso aí são questões muito específicas e nós não temos o direito de dizer que ninguém está doente porque está em pecado. Nós não temos essa autoridade nossa para dizer isso. Até porque quando você ficar doente, então as pessoas vão dizer que você também está em pecado, tá? A transição da natureza imortal para mortal. Diversas tensões no gênero humano, né? Conflitos, discórdias, brigas, assassinatos. E na natureza. O pecado do homem atingiu até a criação. Terremotos, maremotos, tudo isso é consequência do pecado original. Assim sabemos que as consequências do pecado de nossos primeiros pais não se limitaram a eles, mas passaram a todo ser humano e natural. Romanos 5, 12 a 14. Todo gênero humano e natural, desculpe. Todo gênero humano e natural. Aí eu quero fazer uma explicação rápida aqui, porque eu acho que é interessante isso. É claro que essa parte aqui não está na revista, é um comentário da lição, para que os professores e quem está assistindo essa aula tenha uma diferenciação entre as duas coisas. Pecado, mas
Uma definição aqui é importante. Pecado como estado. O que é o pecado como estado? É a questão que, Deus enviou alguém para o inferno por causa do seu estado diante do seu tribunal, culpado e condenado. O que ele fazia tinha a ver com o seu estado, só isso. Por que Deus vai levar pessoas para o céu? Por causa do seu estado. Perdoado. Salvo. Deus não vai levar para o céu por causa do que ele fez, e sim por causa do seu estado. Sua nova posição em Cristo. Os méritos são de Cristo. Pastor, mas como é que eu provo que eu sou um salvo? Através das boas obras. É a forma que Deus nos deixa para saber se realmente estou caminhando no caminho da salvação ou no caminho da perdição. Porque as obras são visíveis. Eu posso ver. Agora, imagine se fosse uma coisa apenas, não, eu creio que eu sou salvo, mas não tem nada que avalie isso para mim mesmo avaliar. Aí eu estava perdido, você também estava perdido. Pecado como estado, vamos ver aí? Em Romanos 6,6, na Almeida Revista Corrigida, diz: sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo de pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Corpo de pecado, guarde isso. Se você ler em outras versões, você vai entender isso melhor. Mas eu vou explicar por aqui. A expressão corpo de pecado é uma referência ao corpo como instrumento do pecado. A mão para pecar, os pés para pecar, a boca para pecar, os olhos para pecar, os ouvidos para pecar, a mente para pecar. Isso é corpo de pecado. Tá? Então, uma referência ao corpo como instrumento do pecado. Como quando você aceita Jesus, as mãos para agradar a Deus, os pés para agradar a Deus, os olhos para agradar a Deus, a boca para agradar a Deus, os ouvidos para agradar a Deus, a mente para agradar a Deus. Certo? É isso. Então, a expressão corpo de pecado é uma referência ao corpo como instrumento do pecado. Não é a Bíblia querendo dizer que o pecado possui um corpo tangível, visível, tá? O pecado como um estado indica que todos os homens pecaram. Guarde isso. É caracterizado pelo princípio da rebelião contra Deus, da autossuficiência. Foi isso que Satanás propôs a Eva: sereis semelhante a Deus. Coisa que ele queria. E não foi, e não é, e ninguém será semelhante a Deus no sentido de ser igual a Deus. Igual a Deus, ninguém. Deus é único. Trata-se de um poder maléfico. Rebelião é um princípio gerador do mal, ou seja, é uma causa e não um efeito. Causa, não efeito. Você vai entender. Como causa, o pecado é parte integrante da nossa natureza herdada de Adão. Está em nós. Não tem como tirar. Você pode tomar banho. Veja que no Antigo Testamento tinha a lei cerimonial. E aí eles se lavavam. Isso não tirava deles o pecado. Mas a obediência à ordem que Deus estabeleceu para que eles pudessem sempre se lembrar que eles eram pecadores e que eles dependiam da graça de Deus, apesar da palavra graça, o conceito graça não ser desenvolvido de uma forma igual é desenvolvida no Novo Testamento, todas as vezes que eles tinham que se banhar, eles se lembravam: eu sou um pecador. Era uma forma de lembrar. E remeter a: eu dependo de Deus. Eu dependo de Deus. Eu dependo de Deus. Oh, Jesus, que coisa linda. Então, como causa, o pecado é parte integrante da nossa natureza herdada de Adão. Em resumo, o homem não é culpado apenas pelos pecados cometidos experimentalmente. O que ele faz? Ele tem dentro de si uma natureza pecaminosa que em si já é pecado. Então, guarde isso. Guarde isso aqui. O homem não é pecador porque peca. O homem peca. Peca porque é pecador. Pecador, causa. Pecar, consequência. Deu para entender agora? Certo? O pecado do homem é por quem ele é. E é por isso que Deus enviará pessoas para o inferno. Por causa da sua posição. Pecador, transgressor. Pastor, como é que alguém deixa de ser transgressor? Aceitando Jesus. Vindo pro lado de cá. Troca de posição. Aí Deus não vê mais ele como um pecador culpado, e sim como um pecador arrependido. O sangue de Jesus está sobre ele. A justiça de Cristo foi imputada sobre ele. Assim como no Antigo Testamento, quando eles se lavavam, eles precisavam passar pela lei cerimonial. Está sempre se lembrando ali, obedecendo o que Deus tinha feito. No Novo Testamento nós temos a palavra de Deus completa, a revelação completa, e ela precisa estar sempre sendo ensinada para que as pessoas se lembrem de quem elas são. Agora, se nós ficarmos sendo alimentados na obra do Senhor o tempo todo com mensagem: você vai vencer, você vai conquistar, você vai ir, você vai ter, você tá...
Tá na Bíblia? Nós temos base bíblica para falar das coisas? Temos, mas se nós não falarmos de quem somos e sobre a necessidade de uma vida de santificação, de uma vida de vigilância, de uma vida de se preparar para a volta de Jesus, para a nossa partida, nós vamos descuidar e daqui a pouco nós estamos vivendo a vida no automático e achando que tá tudo certo, porque não tem o alerta. Tem que ter o alerta. A palavra de Deus vai fazer o alerta. E como é que esse alerta vem? Por meio dos arautos. E quem são os arautos? Os pregadores. Os professores. Esses são os arautos. Cadê os arautos da obra de Deus? Que estão falando só parte da mensagem. E o pecado como ato? Vimos o pecado como estado. Por isso que as pessoas vão chegar... Aqui tem no canal um vídeo aprendendo sobre a salvação de Jesus Cristo. E eu digo sempre que você assiste esse vídeo, Bases da Fé, aprendendo sobre a salvação de Jesus Cristo. Se você procurar nas playlists do canal, você vai ver Bases da Fé. Busca lá, aprendendo sobre a salvação de Jesus Cristo. Já recomendei ele várias vezes aqui em aulas da Escola Dominical de Adultos. E aí você vai aprender o seguinte, o pecador às vezes fala assim... Ah, mas como é que eu vou pro inferno? Tem gente que é pedófilo, assassino, tá? Estuprador, faz uma barbaridade e Deus vai me mandar pro mesmo inferno que essas pessoas. Mas, em primeiro lugar, o inferno, a pessoa vai ser enviada por causa da posição dele. É claro que ele tem as obras que ele cometeu, mas é a posição que tá contando ali. Assim como a pessoa, por causa da sua posição, de condenado e culpado, vai ser lançado no inferno, assim a pessoa, por causa da sua posição de salvo, teve um novo nascimento em Cristo, vai ir para o céu. Não é pelo que ele fez, é porque Cristo fez. Então, assim como o céu não é pelo que eu faço, e sim pelo que Cristo fez, e o que mostra que eu recebi o que Cristo fez é as obras, assim também o inferno é para a posição da pessoa. E a prova que ela realmente tá indo caminho ao inferno e merece o inferno é continuar no caminho do pecado, praticando o pecado, vivendo no pecado. Mas é a posição. Então não tem injustiça nenhuma. Um cometeu isso aqui de pecado na visão humana e o outro cometeu só isso aqui. É menos. Pecado é pecado para Deus, tá? Mas o problema é o estado dele diante do tribunal de Deus, culpado e condenado. Agora o pecado como ata, é aquilo que a gente faz. A Bíblia apresenta o pecado como um ato nosso, perpetuado pela natureza, escolha deliberada. É o que chamamos também de pecado experimental, que todo homem após a idade da razão ou responsabilidade moral passa a praticar. O que é a idade da razão? Uns dizem que é aos 8 anos, outros aos 10, outros aos 12. Deus é que sabe, realmente. Mas em algum momento, dentro da fase do ser humano, ele passa a ter a idade da razão. E aí, ele está pronto para confessar os seus pecados e se arrepender dos seus pecados. É por isso que as crianças precisam aceitar Jesus também. As que têm já um certo entendimento. Tem gente que não se alegra quando... Ah, fez apelo, só veio criança. Qual é o problema? Deixar vir a mim os pequeninos. Deixa. Agora, se uma criança, um bebê, 3 anos, 2 anos, 5 anos, 7 anos, depende. Só Deus sabe. Parte, não tem ainda o entendimento, tá garantido pela graça de Deus. Fica em paz, não se preocupa com isso não. Tiago 1, 14 e 15 diz: mas cada um é tentado quando atraído. Atraído, cuidado com essa atração. Chega um momento que não tem mais volta. E engodado pela sua própria concupiscência. Vem o pensamento, você continua alimentando, até você praticar. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado. Ou seja, quando a concupiscência concebe, é como se você fosse tomado de assalto. Agora, não é uma coisa que vem do nada e te toma e você vai fazer. Não, você vai alimentar primeiro. Cuidado com o que você anda pensando. Tudo vai começando aqui, ó. É isso. Toma cuidado. Toma cuidado. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado. E o pecado sendo consumado gera morte. E aqui a morte, não tá falando da morte física. Só tá falando da morte espiritual. E depois a morte eterna para quem morreu fisicamente. Segundo a Bíblia, o pecador não sabe escolher o bem. Ele sempre opta pelo mal em relação às coisas divinas, tá? O filho pródigo não soube escolher o bem, preferiu o pior. Lucas 11, 15, 11 a 18. O pecado como um ato praticado, pois, um efeito e não uma causa. Ele é um efeito, não a causa, por causa, tá? O pecado como ato praticado é efeito. Por que é efeito?
Porque a causa é a nossa natureza, que é o pecado como estado, que eu já defini primeiro do que esse. A causa é a nossa natureza decaída. Isso significa que pecamos, ato, porque somos pecadores, estado. Pecamos, é o ato. Mas ser pecador é o estado. Deus olha para o estado da pessoa. E tanto ele olha para o estado que uma pessoa pode não ser cristã e não falar a mentira, não ser cristã e não beber, não ser cristã e não fumar, não ser cristã e evitar um monte de coisa, pecar, vai pecar, mas não ser cristã e evitar um monte de coisa, mas mesmo assim ir para o inferno. Por quê? Porque o seu estado diante do tribunal de Deus não foi mudado. Ela não obedeceu o que Deus estabeleceu. A única forma de você se livrar da condenação é através de Jesus. Não aceitou Jesus, condenação. Por isso que Romanos 8:1 diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não está em Cristo Jesus, tem condenação. Ah, pastor, mas tem gente que está em Cristo Jesus, mas a vida dele não condiz com estar em Cristo Jesus. É isso que está condenando ele. Ou ela. Porque se está em Cristo Jesus, tem que ter nova vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Efésios 2:10 diz que Deus nos preparou, nos criou em Cristo para as boas obras. Não tem obras diferentes, está se colocando na posição de condenado ainda. Certo? Então, isso significa que pecamos ato porque somos pecadores. Estado. Pecar é consequência de quem somos. Guarde isso. Pecar é consequência de quem somos. Praticar boas obras também vai ser consequência de quem somos. Entendeu? Porque mudou a posição. Então, boas obras é por causa de quem somos, em Cristo. Pecar é de quem somos, antes de Cristo. Pecadores, condenados. Romanos 5:12 diz: pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Como é que você sabe que todos são pecadores? Todos morrem. Então a prova está aí, bem clara. Isso significa que já nascemos espiritualmente contaminados pelo pecado. Davi colabora com essa ideia. Olha o que Davi diz, Salmo 51:5. É até bom eu tratar disso aqui, porque tem gente que acha isso aqui uma coisa que não é. Eis que iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Aqui não se trata, como alguns pensam e até pregam, que Davi foi fruto de um adultério. Falam que Jessé adulterou e Davi era fruto desse adultério. Não está isso na Bíblia. Não está isso na Bíblia, não. Ah, mas eu li um comentário. O comentarista viajou. Não interpretou, não fez exegese do texto. Fez exegese. Não exegese. Fez exegese. Ele colocou no texto o que não está no texto. Davi nunca disse isso. Quando ele diz que foi formado em pecado, ele está reconhecendo a natureza pecaminosa. Ah, pastor, mas isso é um pouco difícil de detectar, não é não. Se você, por exemplo, investimentos aí, curso online, como facilitar seu estudo da Bíblia, eu ensino sobre isso aqui. Quem é meu aluno aqui no canal e que comprou esse curso, sabe disso. Agora a gente não quer investir. É melhor lanchar, então vai lanchar. E continua sendo enganado. Continua sendo enganada. E não reclama, porque as possibilidades estão aí. Pastor, eu não tenho recurso. Eu creio que Deus pode enviar o recurso para você. Já teve coisas que eu queria fazer e não podia fazer. E eu fui orar. E aí Deus mandou. Vai orar. Se Deus vê um desejo sincero no seu coração de querer aprender, Deus vai mandar. Aqui não se trata, como alguns pensam, que Davi foi fruto de um adultério, mas que ele reconhecia seu estado pecaminoso desde o nascimento. Ele sabia disso. Mesmo no Antigo Testamento. É justamente por isso que precisamos ser participantes da natureza divina por meio da conversão. Porque através da natureza, através de aceitar a Cristo, nós participamos da natureza divina. E aí, nesse caso, não somos mais culpados e condenados. 2 Pedro 1,4 diz: pelos quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Por Cristo. Havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Irmão, se nós tivéssemos a ideia de verdade do que Cristo nos proporciona e de que sem Cristo nós não temos como estar onde estamos, nós seríamos mais gratos a Deus. Renderíamos mais graças a Deus. Pararíamos de desprezar as pessoas porque elas são alvos da graça de Deus, assim como nós somos. Ou nós fomos.
Para com isso. 3. As consequências do pecado de Davi. Vamos lá. O rei Davi pagou um alto preço com o seu pecado. A Bíblia mostra que por isso a espada não sairia da sua casa. Deus trouxe essa sentença para ele, a posição que ele tinha. Tem todo um porquê que só Deus sabe. 2 Samuel 12, 10 a 12. Os capítulos 11 e 12 de 2 Samuel revelam o conflito e o senso de culpa que marcavam a vida de um homem que, por certo tempo, ocultou o seu pecado, trazendo-lhe enfermidades morais. Não tem nada que prove que Davi ficou doente de verdade, mas nós podemos ver que enfermidades morais e aflição emocionais que o levavam a gemidos. Se alguém quer dizer que Davi estava doente, não percebemos isso no texto. Mas com certeza suas emoções ficaram extremamente abaladas. O Salmo 32 mostra que, por se manter em silêncio, não confessando o seu pecado, Davi enfraqueceu cada vez mais, perdendo o vigor espiritual. Salmo 32, do 2 ao 4. Já o Salmo 51 mostra a confissão de pecado do rei, reconhecendo todos os seus erros, a fim de que eles fossem perdoados, o salmista purificado. Salmo 51, 2 a 6. E aí eu falo aqui para vocês, desculpe, eu falo para vocês aqui, tá? Os frutos do verdadeiro arrependimento. Veja isso. Vamos agora sim ler. Eu passei pelo Salmo 32 algumas vezes e disse, depois a gente vai ler, tá aí agora. Salmo 32, do 2 ao 5. Bem-aventurado, feliz o homem a quem o Senhor não imputa a maldade. Por que é feliz? Porque tá fora do radar de Deus para Deus trazer juízo, tá? Isso aí não é brincadeira não. Ou Deus remover o seu relacionamento com essa pessoa por causa do pecado. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa a maldade, cujo espírito não há engano. Isso não quer dizer que o homem está justificado por si mesmo, tá? 3. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Então ele usa uma linguagem poética para falar em como ele está se sentindo. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão e estio. Tá aí. Humor. Emoções. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Confessou, Deus perdoa. Você sabia que o perdão de Deus é imediato quando há uma confissão real, verdadeira? Pastor, então por que mesmo o perdão de Deus sendo imediato, tem consequências? O pecado tem consequências. Uma das consequências, a nível da igreja, disciplina. Então a consequência não é removida, a pessoa vai passar por uma disciplina, ela vai ser afastada temporariamente, às vezes do cargo que ela tem ali. Temporariamente. É uma consequência. Deus não remove a consequência. Existem outras consequências que às vezes acontecem. Existem consequências que podem durar a vida toda. Um homem teve a infelicidade, acabou se deixando levar, errou, pecou. Eu não estou aqui para julgar a vida de A, B ou C. Essa não é a minha função aqui. E aí ele peca. E aí um adultério. E aí a mulher lá fica grávida. Agora tem um filho fora do casamento. E aí a esposa o perdoa e quer continuar ao lado dele. Decide que vai continuar ao lado dele. E aí agora tem uma criança para poder está sendo inserida no sentido de ter o convívio. Uma hora ou outra vai estar perto do pai, vai visitar a casa. Isso é uma consequência que pode durar a vida toda. Deus não tem como tirar isso. Aí alguém desavisado diz assim, pastor, poxa, mas Deus perdoa, né? Ele não podia impedir que ficasse grávida aquela mulher se ia trazer todo esse transtorno para a família dele. Existe uma lei que já está estabelecida antes. Qual é? Da procriação. Quando um homem e uma mulher têm relação sexual, pode ser gerada uma criança. Entendeu agora? Então Deus não vai quebrar uma lei que já está estabelecida para salvar alguém de um erro que cometeu. É simples assim. Existem pessoas aprisionadas em suas emoções e com a vida espiritual em queda livre, porque simplesmente ocultaram seus pecados e não os confessaram. Igreja de Sardes. Gente morta espiritualmente, mas estava dentro da igreja. Isso é triste. Faça um autoexame da sua vida. Diga para os alunos, faça um autoexame da sua vida. Está tendo crescimento espiritual? Você está vendo mudança na sua vida? Coisas que você praticava antes de estar em Cristo e você... Como é que tá? Você se irritava com muita facilidade. Você continua se irritando? Não precisa responder, não.
Pra responder essas coisas, essas perguntas não. É uma pergunta para ser respondida por você mesmo. Você continua se irritando. Você mentia muito antes de Cristo. Você continua mentindo para se salvar? Para sair impune? Como é que é? Então não tá tendo crescimento. Então precisa haver realmente arrependimento sincero. Sinopse do tópico 2. A palavra de Deus mostra a necessidade de se confessar o pecado, deixá-lo e assim alcançar o perdão. 3. Confissão de pecado, um caminho de cura e restauração. Nesse tópico aqui nós vamos tratar só de 2 pontos. Confessando o pecado a Deus, alcançando cura e restauração. Tá? E eu achei interessante porque a revista ela não falou em momento nenhum essa lição da confissão e sobre a consequência da disciplina. E confessar a Deus e também conversar com a pessoa do pastor, a liderança, por causa de um pecado que vai trazer até mesmo a disciplina. A lição não tratou disso. E eu fiquei um pouco preocupado com isso. Porque eu fiquei com receio de se ter uma ideia que a pessoa adulterou. Não, eu só falo com Deus e fica por isso mesmo. Não. Não pode isso não. Existem pecados que atingem diretamente a igreja no qual nós pertencemos. Nós somos membros do mesmo corpo. E isso causa problemas para a igreja como um todo, sabia disso? Por isso que é feita uma confissão, né, na liderança. Isso não é passado para a igreja, até porque hoje as leis como estão, se a liderança... Antigamente eu sou de um tempo que quando alguém caía em adultério, era relatado numa reunião fechada, né? E fulano de tal está excluído do hall de membro ou está disciplinado pela quebra do 7º mandamento. Era só abrir a Bíblia, procurar lá, adultério, 7º mandamento, adultério. Aí sabia que ele tinha... Hoje não pode fazer mais isso, porque se fizer vai ser processado. A igreja vai ser processada assim. Pode estar até risando no estatuto, mas esse tipo de coisa não tem jeito. Vai ser processado, não tem jeito. É claro que eu não tô aqui incentivando ninguém a fazer isso, processar a igreja não, tá? Mas eu tô mostrando que a igreja tem os cuidados pela questão legal. Ela é um organismo, mas ela é uma organização. Ela tem que respeitar determinadas leis que não vão contra a palavra de Deus em si. Então há uma preservação, tem que se ter um cuidado. Aí não tem jeito. Mas eu sou de um tempo que tinha... Mas aí pode alguém achar, desavisado, achar não, é só confessa a Deus e não precisa. Aí eu fui e fiquei preocupado com isso. Aí peguei o livro de apoio e fui ler. E realmente o pastor Zé Gomes, em determinado momento do livro, ele trata sobre isso. Mas a lição não veio. Não colocaram isso na lição. Eu vou colocar na aula aqui. Se você vai usar ou não vai usar, aí é com você. Mas eu não posso deixar isso de fora, senão eu acabo incentivando as pessoas. Já que a lição não tratou disso e vai falar só de confessar a Deus, eu vou acabar incentivando as pessoas, tá? Tratou lá no inicinho que falou sobre contra Deus e contra o irmão, mas não deu uma explicação. Eu vou incentivar as pessoas a, infelizmente, a fazer coisas e pedir perdão a Deus, tá tudo certo. Você pertence a uma igreja. E isso traz consequências para a igreja se não houver confissão. Se uma igreja estiver cheia de pessoas que estão cometendo pecado sem confessar, sem reconhecer, sabe o que vai acontecer? Ela vai adoecendo, ela vai morrendo. Cuidado com isso. Estou falando de uma igreja local, tá? Por isso que Deus usa até com os dons para revelar coisas que não estão no âmbito da nossa consciência humana, tá? A confissão de pecados e a necessidade de seu abandono não são algo criado por líderes. Isso aqui é importante. Um conselho de teólogos ou pastores, mas trata-se de uma recomendação bíblica. Então esse negócio de confessar aqui não é o pastor que inventou, não é teólogos que inventaram, não é pastores que inventaram, não nada disso, tá? A base bíblica para tal exigência. Diversas passagens na Bíblia tratam dessa temática, como, por exemplo, Provérbios 28:13, Salmo 32:5, Tiago 5:16, 1 João 1:9. Tá tudo aí. Tudo aí. Certo? 1. Confessando o pecado a Deus. Segundo o ensino bíblico, a confissão de pecados deve primeiramente ser dirigida a Deus por intermédio de seu Filho, pois só ele pode perdoar os nossos pecados. Salmo 51:13-4, Mateus 9:2-6. Ao longo do seu ministério, o Senhor Jesus disse à mulher pecadora: os teus pecados te são perdoados. Lucas 7:48. Ele disse também para a mulher adúltera: vai e não peques mais. Jesus, em momento nenhum,
deixou transparecer naquele episódio, naquele momento, que ela não era realmente, não estava pecando, ela estava pecando. Mas Jesus disse para ela, nem eu te condeno. Vai e não peque mais. Se Jesus não condena, quem sou eu para condenar? Eu sei que tem muitas pessoas que têm receio de confessar o pecado que cometeram, porque vai haver vai haver uma retaliação, vai haver uma reprovação no sentido de uma condenação e de uma rejeição. É verdade? É. Mas esse não deve ser a atitude da igreja. Membros da igreja que agem assim estão errados diante de Deus. Estão pecando diante de Deus. Sabia disso? A gente está muito preocupado em condenar o pecado do adultério, um pecado que a gente acha um pecado grandão, que não existe isso, é pecado. As consequências podem ser maiores ou menores, mas o pecado é pecado. Mas aí nós condenamos as pessoas, desfazemos das pessoas. Então tem pessoas, mas mesmo assim você não pode se basear nisso. Certo? Ah, não, agora fica difícil, né? Como é que uma pessoa vai confiar numa liderança, e aqui eu tô falando de forma geral, então eu não tô falando de A, B, C ou D, em saber que vai lá, conversa determinadas coisas, às vezes nem é um pecado de adultério que cometeu, e daqui a pouco aquilo está sendo exposto em forma de mensagem, em forma de ilustração na pregação. Isso não é um procedimento de ninguém, de forma nenhuma, fazer isso. Porque aí a igreja local conhece, alguns conhecem alguma coisa, e acabam sabendo de quem está se falando. Aí não tem jeito. É diferente de eu chegar aqui, ter um aconselhamento, alguém se aconselhou, e eu apenas, sem usar nomes de ninguém, sem falar, mas tratar de um assunto relativo àquilo como um exemplo, é diferente. Mas na igreja local, tem que ter muito cuidado. Porque... E a própria pessoa que está lá ouvindo aquilo? E aí? Então, cuidado com isso. Certo? Jesus não condenou. Na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus ensinou: Pai, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Mateus 6, 12. Em 1 João 1, lemos que os nossos pecados devem ser confessados a Cristo. 1 João 1, versículo 7 a 9. Dessa forma, perdoar pecado é uma prerrogativa de Deus, Pai, por intermédio do Senhor Jesus, mediante a sua obra no Calvário. Quando você pede perdão a alguém, você está pedindo perdão do que você ofendeu a ela. Agora a Deus você está pedindo perdão do pecado. Ofensa diretamente à santidade de Deus. Essa é a diferença da ofensa aos homens e da ofensa a Deus. A ofensa a Deus é contra a sua própria santidade. E aí nós estamos falando do pecado que ofendeu a santidade. Agora, para os homens, é o ato que ofendeu aquela pessoa. Então, quando você pede perdão, você está pedindo perdão por causa da ofensa. Mas você já pediu perdão por causa da ofensa a Deus, que é denominada pecado. No Novo Testamento, os pecados que ofenderam outros irmãos também devem ser confessados uns para os outros. Essa recomendação vem de Tiago 5,16. Então, eu vou botar na tela para mostrar que é bíblico confissão de pecado. Porque tem alguém que vai dizer, não, é só a Deus. Não é só a Deus, não. Não é só a Deus, não. 5,16. Vamos para a Bíblia. Bíblia. Olha aqui. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai pelos outros, para que sarareis. E a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tá aí, ó, tá na Bíblia. Agora, você não vai sair para as pessoas indeterminadamente falando o que você fez. Isso é claro, óbvio. É claro que a comunidade da igreja, a igreja do Novo Testamento, desculpe, a igreja do Novo Testamento, a forma deles se conduzirem era totalmente diferente. Era uma igreja que estava ali, guiada pelo Espírito Santo totalmente. Hoje é complicado, mas você não tem como se isentar determinadas coisas que são feitas de não conversar com o pastor da igreja, a liderança da igreja. Não tem como. E tem pecados, por exemplo, o adultério. Casal cristão. Marido adulterou. Ah, não, eu pedi perdão a Deus e confessei pro pastor, mas a esposa não sabe. Como não sabe? Você ofendeu ela. Tem que pedir perdão pra ela, não tem jeito. Tem que pedir perdão pra ele. Tô falando do casal cristão, tá? O casal que um é cristão e o outro não cristão, isso vai ter que ser tratado de uma forma diferente. E eu não tenho tempo pra poder falar sobre isso. Mas é claro que pro casal cristão, o pastor vai ter que ter uma orientação, vai ter que orar, vão ter que ver uma forma, mas não tem como. Foi contra ela, foi contra ele, não tem jeito. Pastor, mas se eu contar, o casamento vai acabar. Consequência.
Pastor, mas isso é duro. Eu sei que é duro, mas é uma consequência que pode acontecer. Mas você pegou contra ela ou contra ele. Ah, mas tem gente ensinando na internet que não precisa contar. Então segue esse caminho. Eu duvido que a sua consciência vai ficar em paz. Não vai ter. O diabo vai ficar te acusando o tempo todo e você não vai conseguir lidar com isso. A sua vida espiritual começa a cair porque você vai alimentar isso e isso vai atrapalhar toda a sua vida. Pessoas que pecaram e não confessaram esse pecado a nível de casamento, a vida dele não consegue andar mais. Porque estão interligados cônjuge, não tem jeito. Que Deus guarde para que isso não aconteça. Do casamento acabar. Preparar o coração da esposa, preparar o coração do marido. Eu sei que tem várias consequências por causa dessa confissão. Só que o líder vai ter que orientar e ele vai ter que se colocar na brecha lá, a pessoa do líder, para qualquer coisa que precisar. Ele tem que estar ali assessorando. Tô falando de um casal cristão, tá? Só que eu não tenho tempo para poder explicar sobre isso aqui com detalhe. Eu não tenho tempo. Então eu não posso entrar aqui nisso. Tá? Não podemos experimentar jamais relacionamentos saudáveis se vivermos ferindo e atacando os outros. Assim, a real cura da ferida só pode acontecer quando entre ambos há arrependimento e confissão sincera. Por vezes, um cristão acha que está no direito mesmo tendo pecado contra alguém. Então, por vezes, um cristão acha que está no direito mesmo tendo pecado contra alguém. Ele pecou, mas ele continua achando que está certo. Então, o líder espiritual escolhido por Deus irá orientá-lo pela palavra a buscar a reconciliação com o seu próximo e com Deus. Está em Hebreus 12, 14. Seguir a paz com toda e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Note que Davi pecou e escondeu seu pecado. Sua consciência morta não falava mais, tá vendo? Isso aqui é consciência cauterizada. Foi necessária a presença de um homem escolhido por Deus, tá vendo? Por causa aí entra, eu falei, no Novo Testamento, os dons espirituais. Aí Deus acaba mostrando. Natan, mas Deus não mostrou, mas a pessoa tem consciência. Se ela não for e resolver isso, ela tá com a vida dela espiritualmente comprometida. Natan, para o repreender severamente e despertar sua consciência morta, segundo Samuel 12, do 1 ao 11. Tava vivendo aquilo, Deus leva lá Natan lá. Olha aqui, é isso. Despertou a consciência morta dele, mas ele estava vivendo naquela situação. Para uma restauração espiritual e saudável, é valioso contar com a presença do seu líder espiritual, que durante o processo disciplinar lhe dará apoio e orientação certa. Tá vendo? Então tem que haver uma confissão. Mas não é aquela confissão que você está acostumado, que tem uma igreja que vai lá, confessa para receber o perdão da pessoa. Não, o perdão é de Deus. Ah, não, faz isso aqui que você vai ficar perdoado. Penitência. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia não ensina isso, não. Essa penitência. Reza isso, reza aquilo, reza. Não tem isso na Bíblia, não. Procura aí, que você vai ver, não tem isso, não. Tem que se arrepender e deixar. Agora tem a consequência, às vezes vai passar por uma disciplina. Vai ficar afastado das atividades. Sim, mas não tem penitência. Homem nenhum tem poder de perdoar pecados. Lembra que a Bíblia fala várias vezes, quando os fariseus tinham esse problema? Quem é ele? Só Deus pode perdoar pecados. Só que eles não sabiam que Jesus, ou eles negavam que Jesus era Deus. É Deus. Eles ficavam indignados. Quem é esse que pode perdoar pecados? Nós não podemos perdoar pecados. Nós perdoamos ofensas. Pecado só quem perdoa é Deus. Só que o pecado causa ofensa. E é isso que nós perdoamos da outra pessoa. E por isso temos que confessar o que fizemos. Deu para entender? Qualquer líder que vai orientar alguém que pecou e vem em busca de perdão, quando se volta para a Bíblia, saberá também que ele é fraco, falho, humano e que já foi perdoado por Cristo Jesus. Então ele não se acha o santarrão, essa ovelha aí pecadora, como os fariseus. Essa mulher pecadora. Vê como eles tratam a mulher, que chama de pecadora. Em Lucas capítulo 7. Isso ajuda a não ter uma postura de santarrão, inigualável, ou de severidade, pois todos somos pecadores, Romanos 3:23, só que perdoados. Nós que pregamos, nós que ensinamos, temos que ter muito cuidado também com isso, não é só os líderes não. Porque às vezes a gente vai falar, aí prega uma mensagem falando contra o pecado, e aí se acha lá, ó, acima da média. Cuidado. Quantos estavam aí pregando contra pecado e acabaram caindo? E não tinham misericórdia na hora que falavam, não tinham compaixão. Irmãos, eu tô sujeito. Você tá sujeito.
Então tenha cuidado. Sua missão é ajudar ao que confessa os pecados a restaurar sua vida pela confissão sincera, arrependendo-se dos seus pecados e não voltando mais a fazer o que fez e doravante caminhar em santidade para alcançar o céu. E ajudar, então, não é difamar, não é contar para os outros o que aconteceu. Certo? Deve o homem de Deus agir com amor, paciência, sempre buscando a direção do Espírito Santo para tratar cada questão conforme as orientações divinas, sabendo que o objetivo diante de tudo é que o irmão volte a ter comunhão com Deus, ou irmã, uma vida restaurada para o louvor da sua glória. Como é que vai ter uma restauração se uma pessoa começar a falar o que foi confessado? Aí você está sendo pedra de tropeço. Aí não tem jeito. Ou se você está julgando, se você no seu coração, na sua palavra não julga diante da pessoa, mas por trás tem aquele tá vendo? 2, alcançando a cura e a restauração. Para e pensa comigo. Como é que uma lição dessa aqui, tá? EBD comentado online. Como é que uma lição dessa eu vou chegar aqui, tô falando a proposta desse canal. Como é que eu vou chegar aqui e dar essa lição rapidinho? Olha quantas coisas surgem, quantos desdobramentos do assunto surge. O professor, se vem aqui no canal ou em outros canais, ele tem ali uma compreensão para ele poder estar tendo uma base para coisas que podem acontecer durante a aula e ele vai saber como se posicionar. E se tiver alguma coisa que não dá para se posicionar, ele vai falar, olha, esse é um assunto complexo que não dá para tratar aqui. Ou então esse assunto não é um assunto comigo, já é com o pastor da igreja. E aí você passa a vez para dizendo, você tem que procurar o pastor para conversar com o pastor. Inclusive nessa aula de hoje, tem oportunidade para falar, irmãos, se tem alguém aqui, e eu não tô falando que tenha, mas se tem alguém, e eu tô falando agora também, se tem alguém aqui no canal que tá assistindo essa lição e que tá com algum pecado que não foi confessado, tá na hora de confessar. Diante de Deus, e se tem uma confissão para fazer, falar com a liderança, porque atinge o corpo de Cristo que você faz parte, faça. Porque a sua vida espiritual não vai prosperar de jeito nenhum. Faça. A mesma coisa você, professor, fale. Procure a liderança e vai conversar. Não é comigo. É com, né? O professor vai dizer, não é comigo. É com a liderança. Ore, peça uma oportunidade e vá. Tá? O texto áureo da presente lição nos lembra que ocultar o pecado é decidir por trilhar uma jornada de sofrimento espiritual e emocional. Tá aí, ó. Mas quem deixa de lado o orgulho e a soberba para trilhar o caminho humilde da confissão de pecado, vive uma vida mais leve. Sabe por quê? Porque não tem mais nenhuma condenação. Ainda que alguém diga, você fez. A pessoa sabe, mas eu pedi perdão. E eu assumi as consequências do meu ato. Acabou, você se sente livre. 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 Não, agora é claro, volto a dizer, dentro de um casamento, se houve uma transgressão, houve um adultério, ou houve uma tentativa, não chegou a consumar, mas houve a tentativa, e isso veio à tona. Nesse caso, o cônjuge que ofendeu, ele precisa ter todo um cuidado, toda uma postura para que o outro ou a outra esposa, o marido, volte a confiar. Porque senão vai ficar insustentável o casamento. Guarde isso. Guarde isso. Não há nada mais restaurador que desfrutar das misericórdias do Senhor. Provérbios 28, 13. Não há nada mais consolador do que confessar o pecado e deixá-lo definitivamente, pois assim encontraremos descanso para a alma. Todo esse processo de confissão e abandono de pecado revela a eficácia do ministério de reconciliação de Deus por meio de Jesus Cristo. Guardou isso? Todo esse processo de confissão e abandono de pecado revela a eficácia do ministério de reconciliação de Deus por meio de Jesus Cristo. Está em 2 Coríntios 5,18. Se Deus diz que é perdoado, é perdoado. Nós voltamos a sentir a presença do Senhor. A nossa vida espiritual pode voltar a crescer. A nossa comunhão com Deus é restaurada. Mas se eu escondo, não tem restauração. Não tem progresso na minha vida. Eu me torno uma pessoa que vou morrendo espiritualmente. Começa a dar trabalho para mim e para quem está à minha volta. Porque eu fico transtornado. Então, cuidado com isso.
Quem faz assim encontra o caminho da cura e restauração, conforme lemos a palavra do salmista. Enquanto eu me calei, envelheceram meus ossos, pelo meu bramido, em todo o dia. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Salmo 51, versículo 3 a 5. Davi diz, contra ti, Senhor, pequei, somente contra ti pequei. Não adianta confessar o pecado a Deus colocando desculpa. Não adianta confessar o que fez com alguém e colocar desculpa. Ah, esposa, imagina, marido, eu te traí, mas também você fazia isso. É ela que vai ter que ter a sensibilidade de entender se ela teve participação naquilo. É ele que vai ter que ter a sensibilidade, não é você, é ele que vai ter que ter a sensibilidade de entender. Ah, mas ele não reconheceu, não se importa com ele, importa com você. O negócio é você. Porque se não é condicional, não, eu vou pedir perdão se ele pedir perdão. Você quer morrer espiritualmente? Então entra por esse caminho, que vai ser um caminho apenas de desgraça. Ou seja, a graça de Deus não pode se manifestar desse jeito. Sinopse do tópico 3. A confissão de pecado é o único caminho para a cura e a restauração do corpo, alma e espírito. Porque a falta de confissão atinge corpo, alma e espírito. Conclusão? Chegou a hora de aplicarmos em nossa vida tudo que aprendemos na lição. Eu tenho colocado isso nas lições agora, para lembrar que não adianta nada estudar semana após semana, mês após mês, trimestre após trimestre, e continuar fazendo as mesmas coisas, irmão. Não adianta. Então, o que é a aplicação? É colocar em prática o que se aprendeu. Tá aí e tem os versículos bíblicos. Essa prática é para o professor da escola dominical, para o ministério, para os alunos e para os cristãos de forma geral. Em nossa caminhada cristã, estamos sujeitos ao pecado. Na jornada para o céu, pode acontecer de um cristão falhar. Esse pode aqui é possibilidade, não direito, tá? Cometer pecados que ferem a santidade de Deus, bem como seus irmãos. Encobri-lo e viver uma vida espiritual de aparência não é uma opção bíblica para o caminho de cura e de restauração. Porque Deus está vendo. Entretanto, poderá contar com a presença de homens escolhidos por Deus para orientá-los sobre a importância de seguir os processos envolvidos na busca pela restauração espiritual, isto é, o arrependimento e a confissão. Já aconteceu comigo de pessoa entrar em contato comigo para poder resolver uma questões assim, e saber como ia se conduzir. Pastor, como é que eu vou me conduzir nessa situação? E aí eu orar ao Senhor, Senhor, me orienta, a palavra, mostrei na palavra. Às vezes entram pessoas em contato comigo, de lugares fora do Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro, gente de fora do Rio de Janeiro. Você não tem seu pastor? Não, pastor, primeiro eu queria conversar com o senhor, porque eu sinto liberdade, eu sinto confiança, glórias a Deus, porque eu sou apenas um servo de Deus, necessitado da graça de Deus, precisando muito da oração de vocês. Eu e minha menina princesa Ângela Manhãs Luna, nós precisamos muito, não é pouco não, é muita oração que nós precisamos. Para Deus nos guardar, nos proteger, nos livrar dos ataques do adversário. Ele fica realmente furioso. Mas ele já... Pastor, mas o senhor já não sabe que ele tá furioso? Sei. Mas não é porque eu sei que eu vou descuidar. Então é por isso que eu peço oração por mim e por ela. Nós estamos num trabalho do Senhor. Nós estamos na obra do Senhor. Certo? Então, pela restauração espiritual, isto é o arrependimento e a confissão. Logo, uma jornada de perdão só é possível com a confissão do pecado praticado e a resolução de abandoná-lo de uma vez por todas. Quem procede assim desfrutará das infindáveis misericórdias divinas. Tem que abandonar. Largar tudo que esteja ligado àquilo. Aí você vai desfrutar das misericórdias. Provérbios 28:13, para encerrar a lição, começamos com ele e terminamos com ele. O que encobre as transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Termine a lição com esse versículo e diga, se tem alguma coisa pendente, confesse a Deus, se arrependa, mas se há uma necessidade, tem coisas que tem que ser conversado com a liderança, é necessário conversar. Não esconda, senão você vai continuar mais e mais. Tudo que é, pastor, mas me dá um exemplo. Pensei em alguma coisa má contra alguém, mas não fiz. Mas na minha mente eu estava pecando. Sim, pede perdão a Deus e acabou. Reconhece que está errado, não justifica.
Mas se você fez algo que veio a público, ou foi feito público, aí alguém vai dizer assim, peraí, pastor, mas, por exemplo, um adultério é feito ao oculto, ninguém soube sim, Deus soube, você soube, e a pessoa que você fez também soube. A pessoa que você fez também soube. Então, é algo que, querendo ou não, tá à vista. E esse tipo de pecado tem que ser confessado para Deus, arrependimento, mas tem que ser confessado falado com a liderança da igreja e falado também com a pessoa que ela é casada, com seu cônjuge. Um jovem foi lá e fornicou. Tem que confessar para Deus e conversar com a liderança. Isso é passivo de disciplina. Para que ele saiba que quando fizer, isso também para ele também. Quando ele fizer, ou ela fizer, ou qualquer outra coisa que seja passivo de disciplina, não fica fazendo, porque vai passar por uma situação assim. Então ele vai pensar 2 vezes antes de fazer. Agora, quem tá entregue a isso não tem jeito. Aí realmente ele vai sair da igreja e vai viver essa vida, infelizmente. Vamos conferir o que iremos estudar na próxima lição? Resistindo à tentação no caminho. Se você resiste à tentação, você não vai ter a necessidade, quando você consegue resistir, quando eu consigo resistir, de precisar confessar o pecado, que aquele pecado não vai ter sido cometido. Isso aí é bem interessante. Deixando aí o meu contato para convite, tá bom? Pregações, escola bíblica dominical, seja para encerramento de trimestre, seja para uma aula, escola bíblica para obreiros, EBO, estudo bíblico, palestras, simpósios, seminários, aulas de teologias, treinamentos. Tá aí o meu contato, o meu WhatsApp, você pode entrar em contato comigo, me siga nas minhas redes sociais, tá aqui, tá? O Telegram, o Instagram, e tem aí o meu site, onde eu publico, e é nesse site que você tem aí o acesso ao material gratuito. Quero lembrar você também que se você quiser semear no meu ministério de ensino, eu estou aí em tempo integral na obra do Senhor, fazendo a obra do Senhor, sou um pastor auxiliar, não estou na frente de igreja, não sou dirigente de filial, nem sou pastor presidente. Se você quiser contribuir com esse ministério, porque realmente o tempo é gasto um tempo mesmo, não tem como eu fazer. Quero deixar uma coisa clara para vocês. Não há como eu fazer a obra que eu estou fazendo aqui se eu estivesse envolvido com algum trabalho a nível de para uma empresa ou meu trabalho também por conta própria, não tem como. Eu só estou envolvido com a obra do Senhor, tá? E eu questionei muito isso, eu não aceitava, e o Senhor fez eu entender que ele me quer assim. Isso é um chamado que Deus tem para alguns em tempo integral. Por exemplo, Pedro, Tiago, vem, larga a pesca, larga tudo. Mas aí a gente tem que ter muita certeza disso. Não é uma pessoa que nunca trabalhou na vida e acha que vai comer, não. Eu já trabalhei, funcionário de supermercado, sem nenhum problema. Então, se você quiser semear no meu ministério de ensino, tá aí. Aponte o celular, a câmera do seu celular para o QR Code que tá aí, coloque o valor, Deus toque no seu coração, se assim você permitir, ou a chave Pix, vai ser em nome do Centro de Ensino Bíblico Entendes Tu que Lês. Pastor, não tenho. Para por mim, pela minha menina princesa que nós precisamos. Vamos terminar a aula nesse momento. Você está convidado a estar orando pela minha vida, pela vida dela. Que o Senhor possa nos guardar, que nós possamos confessar e abandonar os nossos pecados. Que nós não venhamos cultivar uma prática de pecado, porque isso vai nos levar para a destruição. Você, professor, você, professora, não desista. Não pare. Não desanima. O Senhor Jesus está usando a sua vida pela graça dele. Talvez você ache que você não merece, tá? Realmente a gente não merece, que você não tem condição, que você não tem capacitação. Continue pedindo a Deus, continue orando, continue estudando. Não apenas assista a lição da revista, da escola dominical. Assista também, se prepare com a palavra. Tem vídeos aqui no canal que vão edificar a sua vida. Outras lições que vão poder dar contextualização para a lição que você vai dar. Tem muita coisa. Esses vídeos que eu coloco como recomendação. Isso aqui não é só para ter visualização. Isso aqui, o propósito não é para ter visualização no canal, não, irmãos. Há necessidade disso para que o YouTube recomende o canal. Mas é para você crescer na graça e no conhecimento. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te render graças por mais essa aula. Quero pedir que o Senhor possa usar os professores, que eles possam ser instrumentos nas tuas mãos, que o Senhor possa usá-los, Senhor, nessa aula, que os alunos sejam edificados, que nós não venhamos deixar de confessar os nossos pecados e abandoná-los, Senhor, que haja arrependimento na nossa vida. Eu entrego a vida de cada um de nós.
Que essa aula seja uma bênção, Senhor. Que os alunos sejam edificados. Ó Deus, não deixa nenhum professor desistir, parar, desanimar. Toma os pedidos de oração aqui do canal, tudo aquilo que eles pedem, todas as suas necessidades. Eu entrego tudo nas tuas mãos e eu te peço a tua bênção em nome de Jesus. Bom, nesse momento, vídeo de recomendação na próxima tela. Receba a bênção apostólica e nos vemos na próxima lição, se assim Deus nos permitir. Porque eu necessito da graça de Deus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor, e todos digam amém!